o poder da convicção. Se você ainda não explorou as convicções que você tem, o segredo para uma vida de resultados positivos está em uma forte convicção. Quando você tem uma forte convicção de fazer alguma coisa que você acredita que vai dar certo, não há dúvida de que poderá dar certo, porque existe um pensamento que diz o seguinte: se você acha que não vale, não vale. E se você acha que vale, vale. Se você acha que não pode, você não pode. Mas se você acha que você pode, você pode. De toda maneira, você estará sempre certo. E esta é uma das convicções mais importantes da vida. Quando nós acreditamos naquilo que podemos fazer, nos dedicamos a fazer aquilo que queremos fazer e que temos em mente para realizar. Então a nossa convicção vai ficar cada vez mais forte. Mas para que a sua convicção não só apenas seja uma coisa forte, ela precisa de um elemento, e nós vamos falar sobre isso no nosso programa de hoje. Mas eu quero começar falando sobre obsessão. Convicção é algo que é fruto de uma obsessão. Embora o conceito de obsessão, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz o seguinte, que obsessão é um substantivo feminino e trata-se de uma preocupação exagerada com alguma coisa, apego excessivo à mesma ideia, uma ideia fixa. Compulsão, necessidade intensa para fazer algo ilógico ou insensato. A obsessão pelo dinheiro, por exemplo. Impertinência, ato de aborrecer alguém com solicitação insistente. Dentro da psicologia, eles dizem que é uma certa neurose que se define pelos pensamentos ou ações repetitivos e compulsivos. Neurose obsessivo-compulsiva. Bom, a obsessão, ela é algo positivo ou negativo? Hoje nós vamos falar sobre os poderes ou os benefícios de ter uma vida de obsessão, uma vida obcecada. Esqueça a preocupação exagerada. Essa aí é uma obsessão negativa. Esqueça ao apego excessivo, que também é uma forma de obsessão. Mas apego a uma ideia é uma obsessão. Uma obsessão saudável é aquela que se prende a um propósito, a uma ideia fixa, a um pensamento, a algo a ser conquistado, um alvo a ser conseguido. Você tem um alvo em sua mente, quer conquistar aquilo, quer chegar naquele ponto e, apesar das circunstâncias, apesar dos ventos contrários, você continua seguindo adiante, insiste naquilo. Muitas vezes eu fui muito obsessivo comigo mesmo. Na minha adolescência, tive uma obsessão saudável. Quero contar essa experiência para você pelo seguinte, porque é importante lembrarmos das coisas que nos movem. Eu quero que você se concentre naquilo que te move. O que te faz levantar todos os dias, se sentir agradecido, se sentir realizado e, ao mesmo tempo, te impulsiona a buscar outros objetivos ou objetivos maiores, a lutar pela conquista de algo a mais, de algo acima daquilo que você já tem. Porque muitas pessoas se prendem ao fato de que devemos ser agradecidos por aquilo que nós temos e a pessoa não precisa estar correndo atrás das coisas, se lançando precipitadamente para chegar em algum lugar, às vezes para fazer um negócio ou para conquistar algum objetivo. As pessoas às vezes se esforçam demais, trabalham demais e acabam não realizando aquilo que querem. Por quê? Porque elas dão ouvido às vozes negativas que estão aí constantemente dizendo: não, você não precisa disso, não precisa daquilo. Mas eu tenho uma história. Nasci em 1964 e aos 9 anos de idade eu tive a infelicidade. Eu nem sei te dizer a essa altura se foi uma infelicidade ou se foi um grande momento da minha vida. Mas eu fui atropelado por um caminhão. Eu estava esperando o ônibus, esperei minha tia entrar no ônibus. Quando ela entrou, eu então saí correndo. Ao sair correndo, vinha um caminhão no sentido contrário, eu não vi. O ônibus estava realmente impedindo a minha visão. E eu saí, eu era um menino super energético, vivia correndo para cima e para baixo. E então, quando eu corri, o caminhão veio e me apanhou na mão contrária, acertou principalmente na minha cabeça, que eu era uma criança muito pequena. A altura da minha cabeça era a altura do farol do caminhão. E minha cabeça bateu no farol. Segundo a informação que eu recebi dos meus pais, dos meus irmãos, é que ao bater na minha cabeça, o farol do caminhão quebrou, me jogou longe. Eu saí rolando na estrada e caí como se fosse um saco de batatas e apaguei totalmente. 3 dias depois, eu acordei no hospital, meu pai me transportando
no colo de um quarto para outro. Eu acredito que eu estava saindo da emergência para a enfermaria. Eu dormi novamente e acordei 5 dias depois, mas eu não lembrava absolutamente nada que tinha acontecido comigo. Mas eu tinha muita coisa boa em mim, eu tinha desejos fortes de aprender, de crescer, eu tinha desejo de um dia mudar a nossa vida, porque nós éramos uma família muito humilde, muito simples, e pobre mesmo, ao ponto de nós comermos uma lata de sardinha coqueira, uma sardinha pequena, para 14 pessoas com 1 único quilo de farinha de mandioca. Uma vida que realmente era muito complicada, muito complexa. Meu pai trabalhava muito para tentar sustentar-nos, mas nós éramos muito, e a maioria de nós éramos pequenos, não podíamos ajudá-lo como ele precisava de ajuda. Meu pai fez exatamente o que eu fiz. Ele emigrou do interior para Castanhal, minha cidade natal, e ali trouxe sua família em busca de uma vida melhor. Eu estava vendo como nós copiamos os nossos pais. Eu acabei vindo para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, trouxe meus filhos, e hoje temos uma vida abençoada, graças a Deus. Foi uma decisão muito importante. Mas naquela época, depois do acidente, eu perdi minha memória. Eu perdi a minha memória de curto prazo, o que a gente chama de short term memory. E depois de perder essa memória, eu fiquei então muito prejudicado. Durante muito tempo, tinha dificuldade de aprender as coisas, de memorizar, principalmente memorizar. Eu estudava e não guardava nada, não conseguia memorizar nada. Mas eu achei um livro de gramática na mesma época, nesse período. No momento que eu estava com a maior dificuldade de memória, eu achei um livro de gramática de língua inglesa, e tive aquele desejo obsessivo de aprender aquela língua. Porque veja as circunstâncias. Eu estava com um momento de dificuldade mental. A minha memória tinha sido realmente minada. Nunca mais eu voltei ao normal. Depois disso, eu tinha uma dor de cabeça constante. Uma dor de cabeça incessante. Eu vivia sentindo dor de cabeça. Tinha muita dificuldade na escola. Mas ao achar esse livro de inglês, comecei a lembrar que a minha avó me contava a história de um marido dela que falava 5 idiomas. Um italiano. E ela falava muito desse homem. Então, como criança, eu tinha o desejo de falar idiomas. E logo aos 5 anos de idade, bem antes do acidente, eu comecei a aprender a falar espanhol de ouvir rádio. Eu ouvia todos os dias, às 5 horas da manhã, ouvia rádio Transmundial, que era transmitido primeiro em português, e em seguida a mesma programação era transmitida em espanhol. Então eu comecei a ouvir aquilo transmitindo diretamente das ilhas de Bonaire, Antilhas Holandesas, esta é a Rádio Transmundial. E eu gostava daquilo e eu comecei a falar espanhol sozinho. Só eu, e com a rádio. Depois do acidente, eu achei esse livro de gramática da língua inglesa da minha irmã e comecei obcecadamente a ler aquele livro. E já aos 11 anos eu não conseguia aprender nada. Primeiro porque eu estava com um livro de gramática da língua inglesa para o 2º grau. Eu, uma criança de 9 anos. Não tinha professor de inglês na minha cidade, nem tampouco alguém que falasse inglês. Então eu comecei a estudar aquele livro sem nenhuma instrução, sem dicionário. Eu queria aprender aquilo, mas era muito difícil, até que eu consegui comprar um mini dicionário da língua inglesa, Michaelis, e eu até assim achei, meu Deus, eu nunca vou aprender esse dicionário. Tinha 25 mil verbetes. Olha só, gente, 25 mil palavras em um dicionário de outro idioma, inglês, português. E eu tive que pegar aquele dicionário e traduzir palavra por palavra daquele livro. Era muito difícil, sem ninguém me orientar, sem conhecer a estrutura da língua. Mas eu estava com aquela obsessão tão grande que um dia eu estava sentado numa sala, no Pará é muito quente, Castanhal, então é super quente e úmido. Eu estava suado de tarde, umas 2 da tarde, sentado numa cadeira, cansado de tanto tentar aprender aquilo, e perguntei para Deus, por que eu quero aprender isso? Por que eu quero aprender isso? Porque eu tenho esse desejo era muito forte, que chegava a me sufocar. E hoje, aos 57 anos, vivendo 25 anos nos Estados Unidos, hoje eu entendo o que a minha obsessão por aprender um idioma estava me preparando. Para que aquilo? Deus me respondeu com a minha experiência. Eu comecei aos 18 anos, eu fui trabalhar numa loja e lá eles vendiam equipamento importado, eu vendia motosserra Steel e as motosserras vinham com os manuais em inglês.
e eu comecei a ler manual de motosserra para aprender inglês. Então ali eu já estava começando a aprender, já sabia muita coisa. Eu passei basicamente 11 anos estudando inglês, estudando sozinho. E aí, a essa altura eu já tinha alguns LPs de música em inglês, eu comprava música cifrada para violão, nunca toquei uma nota de violão, eu queria as músicas porque tinha letras traduzidas, se alguém chegou a conhecer isso, e através do estudo das letras traduzidas, ouvindo música em inglês, ouvindo rádio em inglês, eu comecei então sozinho e fui aprender. Quando o Fisk School chegou na minha cidade, eu já estava com 22 anos. Foi quando eu comecei a ir para a escola de inglês. Mas eu fui para lá para fazer um teste para ver se eu ganhava uma bolsa, porque na minha cabeça, na minha concepção, o curso era caro demais, era só para filho de rico. E eu era muito pobre mesmo, né? Eu vivia de salário mínimo. E aí fui fazer esse teste e acabei passando com 100%. E o professor Augusto Pinheiro, gente muito boa aí de Castanhal, dono da escola Fisk, naquela época eu acredito que ainda está ainda em Castanhal, ele me perguntou se eu gostaria de ensinar o curso básico e ele me ensinaria aquilo que eu precisava, as bases, né? Ele me daria uma aula para me ajudar, ele precisava de professores. E foi assim uma coincidência maravilhosa que eu acabei, ele me deu as provas dos níveis, ele foi me qualificar e eu passei em todos os níveis, fiz apenas uns 2 cursos já superiores, já avançado, mas eu fiquei dando aula de inglês do básico, depois fui dar aula de inglês do nível 2, nível 3, até chegar a dar aula no nível avançado. E eu me lembro de uma conversa, ele me fez uma pergunta assim: Edivaldo, quanto mesmo você quer aprender inglês? Eu falei assim, olha, ser o melhor, a pessoa que fala inglês melhor na minha cidade, eu não vou ser porque você é o melhor para mim. Aí ele riu e disse assim, mas você vai ser o segundo melhor. E eu falei rindo com ele, eu lembro desse momento como se fosse agora. E eu falei, sim, eu vou ser o segundo melhor pessoa que fala inglês na minha cidade. Foi uma experiência gostosa, uma experiência maravilhosa, uma obsessão que me trouxe à América, a desbravar a terra do tio Sam e viver o sonho americano. Qual é a sua obsessão? O que é que move você? O que é que faz você levantar energético todo dia? Que ideia é essa que está na sua cabeça, que você muitas vezes acha que isso não vai me levar a lugar nenhum, isso aí não vai me levar a nada. Seja qual for a sua obsessão, analise e veja se essa é a porta de entrada para o sucesso na vida, agora e no futuro.